Ok, valeu. Então, é a segunda parte dessa sessão. Então, vamos ver. A gente viu o tratamento, né? Na sequência aqui. Funções injetivas, funções injetoras, né? São as que admitem inversas. Agora a gente vai ver a apresentação de funções logarítmicas como inversas das funções exponenciais. Na história da matemática, as funções logarítmicas elas apareceram, os cálculos de logarítmicos esses cálculos já eram usados séculos antes do aparecimento das funções exponenciais, com esse tratamento de função exponencial, né, dada pelo Euler, por exemplo. Tá? Então, as funções logarítmicas, as tábuas de logaritmos, elas são pelo menos 150 anos mais velhas do que as exponenciais. Mas agora, na apresentação atual da matemática, a gente apresenta as funções exponenciais e define as logarítmicas como inversas das exponenciais. Né? Então vamos ver como é que você faz essa apresentação atual das funções logarítmicas. Cadê meu slide aqui? Funções logarítmicas. Então vamos ver. Relembrando, se você tem um número a positivo diferente de 1, ou a função exponencial elevada a x ela é crescente, se a base for superior a 1, ou decrescente, se a base for inferior a 1. Se a função é crescente ou decrescente, ela é injetora. Então eu posso inverter as funções logarítmicas de bases a diferentes de 1. Tá bom? Né? E a imagem de ambas é a semirreta, zero infinito, em y, como grafado aqui. Né? Então, existe uma função inversa, uma f-1, chamada de função logarítmica de base A. Só que, ao invés da gente denotar f-1 para essa função logarítmica, a gente vai usar uma notação especial. Nós vamos escrever log na base A. Então, essa inversa, essa log na base A, vai ser definida de zero infinito para R. Tá bom? Então, se x é um real positivo, como é que nós vamos definir essa função inversa? Como é que a gente vai definir? A imagem de x será denotada como esse log de x na base A. Né? Vai ser um número y. Mas quem é esse y especial? Né? Esse y especial é um número que, se for transportado pela função exponencial de base A, como eu estou grafando aqui, pela função exponencial de base A, se você transportar esse y por essa função, você obtém aquele x inicial. Ok? Então, esse f-1 é o log. Quem vai ser o log de x na base A? Vai ser um número tal que a elevado a esse número é igual a x. Certo? Essa é a maneira que eu tenho para definir e fazer os cálculos de logaritmos de números positivos. Ok? Então, a definição de inversa, no caso, é f-1 de x é um número y, sei só se f de y igual a x. Então, eu vou usar a definição de função inversa. Só que eu vou escrever essa definição de função inversa com a notação log para f-1. Ok? Então, está aqui nesse quadro. Então, aquele rótulo f-1 é um rótulo agora log de alguém na base A. Vai ser um número y, tal que a desse número y é o número x. Então, eu uso a definição de inversa para calcular o logaritmo. Certo? Então, aquelas leis de cancelamento, lá com essa nossa nova notação, ficam assim. Log de ax na base A é igual ao número x para qualquer x real, porque eu primeiro estou pegando o número x real, aplicando a exponencial e depois calculando o logaritmo. E, na linha de baixo, a elevado a log de x na base A vai ser um x para qualquer x positivo, porque primeiro eu estou aplicando o log no número positivo e depois aplicando a exponencial. Então essas são as duas grafias aqui da lei de cancelamento. Ok? Então estou grafando em azul aqui naquela anotaçãozinha de flechinha. Né? Eu peguei um número real, transportei pela exponencial de base A, ele ficou positivo, aí eu aplico o log. E aqui na linha de baixo, peguei um número positivo, apliquei o log, que seria a função inversa, aí eu aplico a exponencial de base A. Né? Então essas são as duas leis de cancelamento. Bom, se eu conheço o gráfico de uma f, eu conheço o gráfico da sua inversa, desde que ela seja invertível. Né? Então
Então, como eu sei o jeito dos gráficos das exponenciais, eu posso esboçar o gráfico das funções logarítmicas. Se a base da exponencial for maior que 1, ela é crescente, a reflexão desse traçado pela reta identidade vai me dar um traçado também crescente, né? Definido aqui só na parte positiva do eixo x, certo? Só que é um crescimento lento. Quanto maior for a base da exponencial, mais rápido ela cresce, mais rápido ela se afasta da reta identidade. Então, mais lentamente o logaritmo cresce. Quanto maior for a base do logaritmo, mais lento é o crescimento logarítmico, né? E todos esses gráficos aqui, com base A maior que 1, passam pelo ponto 1, 0. Cortam o eixo x na posição 1, 0. São todos crescentes. Ok? Quanto maior, aí tem a ilustração do livro aí, né? Quanto maior for a base, mais lentamente é o crescimento desse log. Para A entre 0 e 1, a situação se inverte, porque para base entre 0 e para números entre 0 e 1, a exponencial é decrescente, né? E quanto mais perto de 1 você tiver esse número 1, esse número A, mais perto mais rápido será o decrescimento da função exponencial. Então, mais rápido será o decrescimento da função logarítmica também. Aqui ainda faltou mostrar os decrescimentos das exponenciais nessa figura aqui. Depois a gente mostra no arquivo lá do GeoGebra, na aula de exercício, né? E aqui então tem ilustração, ó, um log na base 0,1, log na base 0,2, gráfico do log na base 0,4, gráfico do log na base 0,6, gráfico do log na base 0,8. Então, quanto mais próximo do 1 for a base da exponencial, a elevado a x, né, com a menor que 1, quanto mais próximo de 1, mais rapidamente você terá o decrescimento da função logarítmica, porque você está invertendo um traçado que está tendendo a ser uma reta horizontal, né? Então você tem essa tendência de decrescimento mais rápido. Bom, propriedades das funções logarítmicas. Então, faltou pôr as duas telas, né? Então, funções logarítmicas aqui, ó. Tem que fazer uma tela dupla aqui, ó. Funções logarítmicas de bases maiores que 1 são funções crescentes, todas elas passam pelo 1, 0. Funções logarítmicas de bases inferiores a 1 são decrescentes e todas elas passam também pelo ponto 1, 0. Ok? Ó, vejo nas duas telas. Bases positivas, maiores que 1, perdão, bases maiores que 1, e bases inferiores a 1, sempre positivas. Bom, as propriedades das funções logarítmicas, essas três aqui, resultam das propriedades exponenciais. Então a gente vai usar e não vai fazer demonstração, né? Isso aqui vai ser, né, de praxe para a gente. Log de produto é a soma dos logs, log do quociente é a diferença dos logs, log de uma potência, aquela propriedade que você pode colocar a multiplicação, né? Traz a potência multiplicando o log de x na base A, para qualquer real R, sendo essa potência, né? Então nós podemos usar essas ferramentas aqui. Então vamos usá-las. Essas três aqui podem ser usadas. Exemplo 6. Utilize as propriedades do logaritmo, aquelas três, para calcular log de 80 na base 2 menos log de 5 na base 2. Então é só, né, usar as propriedades. Log da diferença é o log do quociente. 80 sobre 5 dá 16. Aí a sua pergunta é, que número será esse aqui? Vai ser o número y, está em azulzinho aí, tal que a base elevada a esse número y dá o 16. Que potência de 2 vai te fornecer 16? Potência 4, né? Então a resposta é 4. Bom, lembra da exponencial de base E, base de Euler, a exponencial natural? Nós vamos também considerar o logaritmo natural, que será a inversa daquela exponencial especial. Só que eu não vou ficar escrevendo log na base E do x. Nós temos uma notação para essa função especial aí, que é a inversa da exponencial natural. É o logaritmo natural, nós vamos usar o ln. Tá certo? Então nós vamos usar ln de x para denotar log de x na base E de Euler, aquela base que é irracional, é 2.718, 28, etc.
No GeoGebra, né, você vai ver a sintaxe, e em outros aplicativos também, o log abre colchete, dois números, número B da base e número X, que é o número que eu quero calcular o log. Né? É assim que você digita no GeoGebra o log de X na base B. E se você não puser o primeiro número dentro do colchete, escrever só log colchete do número X, esse será o logaritmo natural com base E. Tá bom? Então lá no GeoGebra, como a gente vai sempre fazer citações desse software, desse aplicativo, lá no GeoGebra, se escreveu só log, é o ln para nós. Se você quiser na base, aí você põe a base primeiro, antes de colocar o x. Bom, com essa notação especial de ln, né, log na base E, ln, você tem as propriedades de logaritmos, né, ficam escritas aqui embaixo, essas três últimas linhas. Né? Então, a definição fica assim: o ln de um número x positivo é um número y, se isso vai ser o e elevado ao y for o x. Né? Essa é a definição de log na base natural, ln. Então, ln de e elevado a x, usando aquelas propriedades lá, você fica como x vezes ln de e. ln de e log na mesma base é 1, então fica x ln de e elevado a x é igual ao próprio x para qualquer x real. E elevado a ln de x também, é a lei do cancelamento, né? É igual ao x para qualquer x positivo. Lembra que primeiro, nesse caso aqui, eu aplico o ln. Né? Então, eu pego o número positivo, calculo o ln, depois eu calculo o e elevado à resposta ln, eu vou permanecer naquela posição x. Né? Só ln de e é igual a 1. Bom, terceiro, o exemplo 7. Determine x se ln de x igual a 5. Bom, ln de x é 5, ou seja, log de x na base E é igual a 5. Para que isso ocorra, definição, e elevado a 5 tem que ser x. Bom, então usando a calculadora, e elevado a 5, e vezes e, 5 vezes, dá aproximadamente 148,4. Né? Então, e elevado a 5 é aproximadamente 148,4. E esse é o número x, tal que é ln dele de 5. Né? Só que aqui é uma aproximação. Se você fizer ln desse 148,4131, não vai dar o 5, porque você está pegando só 4 casas decimais, e ele é um número irracional. Né? Vamos em frente. Exemplo 8 aí do livro. Determine a solução da equação e elevado a 5 menos 3x igual a 10. Ora, aqui é para você praticar as leis do cancelamento. Né? Vamos aqui. Como a função ln é invertível, vamos calcular o logaritmo natural de cada lado dessa equação. Então, eu copio a equação aqui, e a 5 menos 3x igual a 10, ln do lado esquerdo igual a ln do lado direito, tá? Porque eu posso fazer, porque é inversão, eu tenho essa inversão. Bom, usando a propriedade do expoente, 5 menos 3x vezes ln de e igual a ln de 10, ln de e é 1, então eu já tenho 5 menos 3x igual a ln de 10. Então, menos 3x é ln de 10 menos 5, está grafado aí na menos 5 mais ln de 10, e x é evidentemente esse quociente, né? Menos 5 mais ln de 10 dividido por menos 3, ou seja, vai dar esse número aproximadamente 0,89. Ok? É assim que eu resolvo essas equações, aplicando a ln dos dois lados. Exemplo 9. Expresse ln de A mais metade ln de B como um único logaritmo. Para o uso das propriedades. Soma de ln's, certo? Perdão. Meio vezes ln de B é ln de B elevado a meio, que é a raiz quadrada de B. Né? Então, eu tenho ln de A mais ln de raiz quadrada de B. É soma de ln's. Então, é o ln do produto. Certo? Só o uso das propriedades. Quanto à mudança de base, então vamos ver. A gente definiu a função logarítmica de base A, função logarítmica de base E, que é o ln, né? E como é que a gente faz a tal da mudança de base? Olha, na verdade você só precisa de um sistema de logaritmos para calcular qualquer logaritmo em qualquer base. Veja aqui. Começa assim. Log de x na base A é um certo y.
tá? Para um A positivo aqui. Log de x na base A é igual a 1y. Pela definição, isso é verdadeiro se e somente se a exponencial a elevado a y for x. A elevado a y for x. Agora, nessa equação a elevado a y igual a x, eu aplico o ln dos dois lados. ln do a elevado a y igual a ln do x. Propriedade, isso vai dar do lado esquerdo y vezes ln de a igual a ln de x. Propriedade, y igual a... propriedade não, né? É uma multiplicação de números ali. Y é ln de x dividido pelo ln de a. É o a diferente de 1, né? Então, posso fazer essas contas aqui, posso fazer essa divisão. Então, veja, o seu y, que era o log de x na base a, é um quociente de ln's. Então, o log de x na base a é o ln de x dividido pelo ln de a. Então, se você precisar, por exemplo, como tem alguns exemplos aqui para frente, aqui, vou calcular ln de 17 na base 8. Você usa a tecla na sua calculadora do ln, põe a ln de 17, memória, ln do 8, memória, memória 1 dividido por memória 2. Então, você usa esse tipo de transformação. Por isso que nas calculadoras você não tem diversos logs, diversas teclas de log. Você só tem uma, que é o sistema de cálculo de logaritmo de base natural que tem nas calculadoras. Geralmente está no inverso da função EAX, na teclinha da função EAX já vem, na função inversa, né, já vem o ln ali junto, na mesma tecla. Basta que você saiba calcular ln, que você calcula qualquer logaritmo em qualquer outra base. Bom, esse raciocínio aqui aplicado no ln, né, a gente destaca porque é o que você tem na calculadora, mas isso pode ser usado para qualquer base, tá? Então você faz as mesmas passagens, só que com log calculando log dos membros na base B, e você transforma um log de x na base A em um quociente de log de x na base B por log de A na base B, certo? Mas na prática, para cálculos, isso só vai servir se você usar o sistema de log ln. Tá? Exemplo 10. Calcule com precisão de 6 casas decimais o valor de log de 5 na base 8. Então, na minha calculadora, como é que eu vou calcular log de 5 na base 8? Ora, isso é log de ln, né? É o log natural de 5 dividido pelo log natural, o ln de 8. Então, calculo ln de 5, ln de 8. Faço a divisão e eu tenho aproximadamente qual é o ln de 5 na base 8. Certo? Então, essa é a transformação que a gente usa para fazer os nossos cálculos. Nós trabalhamos sempre com ln. O gráfico da função logaritmo natural, então, está esboçado novamente aqui, né? Você tem o EAX, que tem um crescimento, a base 2.7718, tem um crescimento rápido, inclusive, e o comportamento do ln de x, em vermelhinho. É um crescimento, mas é um crescimento lento. O gráfico, né, do EAX com o y igual a ln de x. Ok? Você pode pedir lá no GeoGebra e você pode traçar esses gráficos aqui. Exemplo 11. Esboce o gráfico da função definida pela representação algébrica f de x igual a ln de x menos 2 menos 1. Não sei como é que eu vou esboçar. Bom, eu sei o jeitão de uma função ln de x, certo? Então é por ela que eu vou começar. ln de x menos 2 menos 1. Então, o jeito traçado, comportamento da função ln de x, y igual a ln de x, é esse aqui, mostrado na figura. Eu preciso obter o gráfico de ln de x menos 2 menos 1. Então, para passar da função ln de x para a função ln de x menos 2, eu faço o quê? Eu estou subtraindo 2 unidades antes de aplicar o cálculo da função. Então, eu vou ter uma translação horizontal. Então, vai para a direita. Estou subtraindo, eu vou 2 unidades para a direita. Olha aqui a tela. Se antes eu tinha essa assíntota vertical aqui, né, que era o eixo y, essa assíntota vai se deslocar 2 unidades para a direita. X igual a 2 vai ser a nova assíntota. E esse comportamento crescente, né, e vagaroso aqui do ln vai para a direita. Então, esse traçado é o gráfico de y igual a ln de x menos 2. O ponto a raiz, que antes era 1, passa a ser 3. 2 unidades para lá. Essa vai ser a nova raiz.
E agora, para atingir aquela outra função lá do canto de cima do slide, ó, ln de x menos 2 menos 1, eu vou fazer uma translação agora vertical. Vou abaixar uma unidade. Então, aí eu já não sei mais exatamente, não é já a raiz dessa função já não é natural, né? É número irracional. Mas eu sei, ó, que eu passava pelo 3, 0. Agora eu vou passar pelo 3 menos 1, eu vou abaixar uma unidade. A raiz eu não sei calcular, mas que eu, se passava pelo 3, 0, agora passa pelo 3 menos 1. Então tem aquela bolinha lá só para frisar isso para vocês. Então, a partir do traçado do LN, eu sei mais ou menos fazer transformações para obter gráficos de funções que envolvam compostas de LN. Na lista de exercício tem outras, né? Bom, só para finalizar, nós também usamos inversas de funções trigonométricas, tá? Das funções seno, cosseno e tangente, principalmente. Então vai aparecer funções arco-seno, arco-cosseno e arco-tangente nos nossos exercícios. Mas temos aí uns probleminhas, porque elas não são injetoras, né? Então vamos ver como é que a gente faz a consideração para conseguir fazer inversões. A função seno de x, ela não é injetora, então ela não pode ser invertida na sua totalidade. Agora, se você pegar só um trechinho dela, se a definição dela, da seno, for entre menos π sobre 2 e π sobre 2, entre menos π sobre 2 e π sobre 2, ela é crescente e aí ela será invertível. Então ela sai da altitude menos 1 e vai para a altitude 1. Esse trecho do gráfico do seno é invertível. Existe a função inversa. Então a função inversa vai trazer números entre menos 1 e 1 para arcos entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Certo? Se para calcular a função seno eu desenho o arco, projeto o extremo final do arco no eixo vertical e pego aquela distânciazinha da origem até aquela projeção, se aquilo lá é o meu cálculo do seno, agora a minha função arco, cujo seno é um certo número entre menos 1 e 1, vai ser definida de maneira inversa, oposta. Você vai me marcar nesse segmento vermelho ali, você marque para mim um número entre menos 1 e 1. A hora que você marcar para mim um número entre menos 1 e 1, eu vou fazer a projeção na horizontal, vai determinar uma intersecção, aquele será o extremo final do arco que começa no ponto 1, 0 aqui. Então, arco cujo seno é um certo número entre menos 1 e 1, né, vai me dar um arco, uma medida angular assim, radianos, né, de menos π sobre 2 até π sobre 2. Você me dá um número no segmento vermelho, eu obtenho um arco naquele traçado azul que você está vendo aí na figura. Ok? Fazendo essa projeção. É assim que eu calculo a função, quer dizer, geometricamente é assim que eu construo o cálculo da função arco-seno. Tá? Eu tenho que restringir a função seno para que fique entre menos π sobre 2, o arco fique entre menos π sobre 2 e π sobre 2, para que ela fique injetora. Tá? Aí, esse é o gráfico da função seno, que pode ser invertido, então, fazendo a reflexão em torno da reta y igual a x, você obtém esse traço aqui. Tá bom? Então, a notação que a gente usa é o nome da função e o menos 1 ali no alto, mas a gente não fala seno menos 1, a gente fala arco-seno. Tá bom? Mesmo estando escrito assim, seno menos 1, a gente não lê como a gente lê f é menos 1, seno é menos 1. A gente fala arco-seno, escrevendo assim. Arco-seno sai de menos 1 e vai para menos π sobre 2, π sobre 2. E tem a sua definição, né? Vai ser um número y, sei somente se o seno do y for o x. Ok? Então, vale os cancelamentos do arco-seno do seno do x ser o x, né? Aí vai ser um número entre menos π sobre 2 e π sobre 2, ou o seno do arco-seno x ser o próprio x, mas aí esse x já está entre menos 1 e 1. Exemplo 12, calcule o arco cujo seno é meio. Está vendo como é que eu leio essa notação do item A? Calcule arco, seno, meio. E
Item B, calcule a tangente do arco seno 1/3. Aqui tem uma outra grafia. Você pode escrever também arc seno, né? Em vez de escrever o expoentezinho -1 ali ao lado do nome da função. Então vamos lá, item A. Ora, qual é o arco cujo seno é meio? Não tem graça, né? Esse arco é o π sobre 6. Aí eu já respondo. O arco cujo seno é meio é o π sobre 6. Esse é o antigo amigo 30 graus. Certo? Item B. Calcule tangente do arco cujo seno é 1/3. Agora as contas não são exatas, né? Mas arco cujo seno é 1/3. Bom, vai ser um arco θ. A circunferência é um arco cuja projeção é 1/3. Né? Esse arco cuja projeção dá 1/3. O seno desse θ dá 1/3. Ó, isso que eu estou escrevendo. O seno de θ é 1/3. A tangente desse arco, θ, é o seno dividido pelo cosseno desse arco θ. O seno eu já sei, vale 1/3. E o cosseno? Bom, tem uma relação pitagórica aí, né? Seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ igual a 1. Então, o cosseno de θ, raiz positiva, são todos positivos ali esses números, é 1 menos o seno ao quadrado, dentro da raiz, 1 menos 1/9, porque eu sei que o seno é 1/3, tá? Então, isso aí vai dar 2 raiz de 2 sobre 3. Então, a tangente do arco cujo seno é 1/3 é 1/3 dividido por 2 raiz de 2 sobre 3. Aí eu tenho um cancelamento ali, 1 sobre 2 raiz de 2. Né? Então, isso é a resposta do item B. Bom, tem a função arco cosseno. Também tem o problema da injetividade, certo? Então, eu não vou... não tenho o gráfico todo aqui da função cosseno, mas mostrando nessa tela aqui, o gráfico da função cosseno, né, ela passa pelo ponto 0,1, né? Tem a simetria, é uma função par. Então, o que a gente faz para a gente poder inverter? A gente tem que fazer uma restrição. Então, nós pegamos o trecho da função cosseno entre 0 e π, porque assim eu percorro todo o segmento menos 1. Né? Eu começo no 1, vou decrescendo e atinjo o -1. Então, é uma função injetiva no intervalo -1, 1. Ela é injetiva, né? A imagem dela é o -1, 1 toda. Né? Aí eu posso inverter. Aqui a ilustração, né, de como é que você calcula o cosseno geometricamente. Você entorta aquele arco, né, você marca aquele arco em radianos, projeta o final no segmento horizontal e mede aquela distância entre a origem e a sua projeção. Aquele é o cosseno do arco, θ, certo? Agora, se você me der um número aqui no segmento vermelhinho, eu vou fazer o processo inverso. Você me marca um número x aqui, entre -1 e 1, eu vou subir com a perpendicular até bater no arco azul, e aí eu meço do 0 até aquele final, até aquela intersecção. Essa é a maneira de calcular geometricamente o arco, cujo cosseno é aquele número que você fornece, entre -1 e 1. Né? Então, o arco cosseno sai do -1 e 1 e vai para o 0π. Você me marcou o x, eu subo e descubro quem é o θ. Ok? É a definição, claro. O arco cujo cosseno é x é um número y, de maneira que o cosseno do y seja x. Né? Aí a inversão desse gráfico em relação à reta identidade vai te dar um traçado dessa maneira. Esse é o gráfico da função arco cosseno. É só esse pedaço também, porque a gente fez uma restrição para poder trabalhar com a função inversa. Tá ok? Então, vários cancelamentos do arco cosseno e o cosseno do arco cosseno, né? Às vezes esse cancelamento está no domínio 0π, às vezes está no domínio -1, 1. Depende de quem você considera primeiro, certo? Mas sempre tem esse cancelamento aí, sempre vai dar a função identidade. Também calculamos a função arco tangente, mas lembram da função tangente? Ela tem vários ramos, né? O gráfico, vários ramos, então ela também não é injetiva. Você precisa restringir o domínio da função tangente para que ela fique injetiva. Então, quando a gente restringe no intervalo aberto menos π sobre 2, ela se torna uma função injetiva. Aí eu consigo calcular a inversa dela. Geometricamente, como é que você calcula a tangente de um θ?
Você desenha o arco θ, liga a origem ao final desse arco θ, projeta isso até bater na reta tangente, né, ao ponto 1, 0. Aquela medida grafada em verde aí na sua tela, aquela medida verde é o tangente do arco θ. Pode ser negativo, pode ser positivo, né? Eu faço a projeção e meço. Ligo com a origem e meço o valor daquele segmento verde. Aquele é o valor da tangente do arco θ. Bom, mas eu posso considerar então o processo inverso, andando em arcos de menos π sobre 2 até π sobre 2. Se você desenhar para mim, ou se você marcar para mim na reta vertical ali, em vermelho, marcar um número x para mim, o que eu vou fazer para descobrir o arco cuja tangente é aquele x? Eu vou ligar aquele ponto com a origem, ligo aquele ponto ao tracejado cinza, eu ligo aquele ponto fornecido com a origem e eu determino um arco θ. Então é assim que eu calculo geometricamente o arco cuja tangente é um número real entre menos infinito e infinito, né? Um número real, x. Ok? É um arco y ou um arco θ, né? Tal que a tangente desse θ, tangente desse y, vai dar o seu x, certo? Aí eu tenho a inversão, né? Aqui nas duas telas, aqui, ó. Certo? Bom, então, voltando aqui, ó. Então, a reflexão desse ramo da tangente em torno da reta identidade vai fornecer para você um traçado assim, agora fica deitado, né? Ó, um traçado da função arco tangente. Ok? Bom, exemplo 13, estamos chegando no final. Simplifica a expressão cosseno do arco tangente x. Ora, arco tangente x é um arco θ, tal que a tangente de θ seja x, certo? Bom, eu sei que o cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ para qualquer arco θ é igual a 1. Então, se eu dividir todos os termos por cosseno ao quadrado, eu vou obter aquela expressão que é 1 mais tangente ao quadrado de θ igual a 1, que é a secante ao quadrado, né? 1 sobre cosseno ao quadrado de θ. Dessa última expressão aqui, eu posso escrever, então, que o cosseno ao quadrado do θ é igual a 1 sobre 1 mais tangente ao quadrado de θ, certo? Que me implica, tangente ao quadrado é positivo, que me implica que cosseno de θ é 1 sobre raiz de 1 mais x ao quadrado, que o tangente ao quadrado de θ é o x ao quadrado, lá de cima da tela, ó. Certo? Então, o cosseno do arco tangente x, é o cosseno desse θ, é 1 sobre raiz de 1 mais x ao quadrado. Aí eu consegui a expressão do cosseno do arco tangente x. Bom, é só um exercício de usar Pitágoras e usar a definição. Ok? Bom, aí o livro até nem fala nisso, mas pode ser que acontecem alguns exercícios, não são tão usados assim, mas não são tão usadas essas funções, mas a gente pode definir a função arco secante. A função arco secante, aqui nessa tela aqui eu tenho em preto fininho um trecho do gráfico do arco secante, que é a inversão da função cosseno, né? Então são coisas arrebentadas assim, né? Mas aí o que a gente pega? A gente pega entre o 0 e o π, tirando o π sobre 2, né? Aí nesse trecho eu sei que a função secante ela é injetiva e tem imagem de menos infinito a menos 1 unido com 1 mais infinito. Então eu posso considerar a sua função inversa para esse trecho. Então, se você precisar da inversa da função secante, você tem que fazer essa restrição. Ok? Para você, aqui eu tenho então, aqui ó, então é esse pedaço em azul que seria o gráfico da função secante que eu vou refletir em torno da identidade para desenhar o gráfico da função arco secante. Então o gráfico da função arco secante fica assim, ele não atinge a altitude 1, certo? Ele não atinge a altitude 1. Tem um trecho à esquerda e um trecho da direita por baixo da altitude 1. Tá? Função arco cossecante. Então, o arco cossecante de x é a inversão do seno de x, né? Então também é infinitos trechos assim arrebentados, desconexos, né? E a gente faz a consideração então de ficar
entre π sobre 2 negativo e π sobre 2 positivo, tirando o zero, que a função, né, não é definida no zero, o cossecante não é definido no zero. Nesse trecho aí, nesse domínio, a função é injetora e tem imagem de menos infinito até menos 1, unido com 1 infinito. Esta função cossecante, essa restrição da função cossecante, pode ser invertida. E aí a reflexão desse gráfico, inclusive eu posso fazer a reflexão, né, desse gráfico pela reta identidade e obter o traçado da função arco cossecante. Essas reflexões, até lá no GeoGebra, essas figuras eu fiz no GeoGebra. Lá no GeoGebra você tem uma ferramenta que é reflexão de qualquer elemento em torno de qualquer reta. Você pega a ferramenta, clica no elemento, no caso seria o gráfico, agora está tracejadinho, e clica na reta identidade. Aí ele mesmo já desenha para você a inversão. É uma ferramenta legal que tem lá no GeoGebra. Função cotangente, também então aqueles infinitos ramos da função cotangente, eu vou ter que considerar só um ramo, só a restrição de 0 a π, que daí ela vai ser injetora, e para essa restrição eu consigo a sua inversa. Tá? E aí, refletindo esse trecho em azul, aí você obtém um trecho decrescente do arco cotangente de x. Tá certo? Mas elas não são tão usadas. O que a gente usa mais são as inversões do seno, cosseno e da tangente. Arco seno, arco cosseno e arco tangente. Mas eu posso considerar as inversões das outras três funções trigonométricas. Tá? Então tá mostrado aqui para vocês têm esse resumo aqui, que essa partinha aqui final até não tem no livro. Faltam essas figuras lá no livro. Então está acrescentado aqui nas minhas notas de aula. Bom, exercícios essenciais, aí dá para você ver pela lista de exercícios recomendados aí, que essa seção é importante. Né? Então você começa com funções injetoras, o começo da lista trata de injetividade, definição de função inversa, depois tem alguns aqui no meio da lista, que é sobre funções logarítmicas, tá? E depois no finalzinho, funções inversas de trigonométricas. Então é uma seção importante com uma lista de exercício bem grande, precisa ser atacada. Depois a gente faz alguns destaques desses exercícios essenciais aí nas aulas, né, síncronas que a gente vai fazer nas aulas de exercício. Ok? Então terminamos a seção 1.6. Obrigado.